Vamos abrir o nosso culto desta terça-feira, 30 de julho, com oração, buscando a graça, a compaixão, a misericórdia de Deus. Senhor nosso Deus, eterno e maravilhoso, Senhor da glória, nós adoramos o Senhor e queremos nesta manhã, iniciando o nosso dia, te agradecer por mais um mês que nós estamos encerrando hoje, te agradecer por este dia, te agradecer pela tua bondade, pela tua compaixão, te agradecer pela misericórdia, te agradecer principalmente, Senhor, pelo perdão que o Senhor tem derramado sobre nós. Mais uma vez, nos reunimos aqui, Senhor, para te adorar, para te exaltar, para proclamar a tua santíssima palavra. Ajuda-nos a entendermos, a compreendermos e a buscarmos viver segundo os padrões santos, únicos e verdadeiros que são os padrões do Senhor. Fala conosco, livra-nos, ó Deus, da mentira e afasta de nós todo tipo de mentira e mentirosos também. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do nosso Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Hoje, eu já falei para vocês, né, que eu gosto de ver finalzinho da tarde, sempre que tenho oportunidade, não é sempre, mas sempre que tenho eu gosto de ver esses programas que fecham o dia, né, iniciam a noite. São esses programas policiais, eu gosto de acompanhar. Enfim, algumas pessoas não devem acompanhar, porque são pessoas que se impressionam, né? Então não devem acompanhar. São pessoas que se influenciam, então não devem acompanhar. Mas eu gosto, eu assisto, sempre que posso. E ontem eu estava assistindo um desses canais, porque o outro, o apresentador é muito chato, né? O pai já era chato, o filho é o pai chato, mas a chatice dele. Então imagina você. Opinião. Isso é minha opinião, ninguém é obrigado a concordar. E eu estava olhando ali, porque eu fico olhando e as coisas começam a me vir à mente, né? Começam a aparecer, assim, eu começo a pensar. A vida não é justa. E a gente aprende isso desde pequeno, não é? Que a vida não é justa. Se você for esperar que este mundo seja justo, então eu quero dar um conselho para você. Espera sentado, pelo menos você vai cansar menos. Porque a vida não é justa. Não é justa. Por quê que a vida não é justa? Porque esse mundo é caído. Porque esse é um mundo pecaminoso, onde as pessoas, a maioria delas, entendem
como justiça, e a gente vê, eu vejo muito nesses programas aí. As pessoas pedindo justiça. Que justiça? A maioria de nós brasileiros não sabe o que é justiça. Defina para mim, irmão, irmã em Cristo. Defina justiça. É claro que você não precisa falar. Fala para você o que é justiça. Pegou, né? Justiça que a gente acompanha nesse tipo de programação que eu falei aqui, são os culpados serem punidos. Isso é justiça. Mas aos olhos de Deus, justiça vai extremamente além disso daí. Às vezes, justiça é desonestidade. Você quer ver quando justiça é desonestidade, é mentira? Você quer ver? Eu não sei se eu vou, sei lá. Bom, quando alguém é culpado, contrata bons advogados e os advogados ensinam a esse culpado, contratante, o que ele deve falar para se livrar da pena, da prisão ou de uma pena maior. Ele vai falar mentira. Então, justiça, nesse caso, é desonestidade. Você tem dinheiro, você contrata aquele monte de advogado, paga, e você, na maioria das vezes, não vai fazer parte do sistema prisional, porque isso não é justiça. Ser justo é ser imparcial. Ser justo é ser guiado pela verdade, pela razão e justiça. Quaisquer que sejam as circunstâncias externas. Se você errou, assumir que você errou. Isso é justiça. Porque quando a gente faz isso, a gente torna a vida injusta um pouco mais justa. Por que a vida é injusta? Por que a gente observa, né, os desonestos prosperando? Vez por outra alguém é pego aí e tal, mas também fica tão pouco preso, né? Porque a vida não é guiada pela justiça, pela razão e pela verdade. O ser humano, ele é egoísta, ganancioso. O ser humano tende a buscar vantagens para si mesmo, sem pensar nos outros. Jesus, o nosso Senhor, ele conta uma história, e é interessante, meu Deus, eu já vi gente pregando sobre isso, mas eu não sei, eu acho que tem gente que não sei.
Não sei nem falar. Jesus conta essa história de um juiz que não temia, está lá em Lucas 18, 22. 18, 2, perdão. Lucas 18, 2. Jesus conta a história de um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem nenhum. As decisões deste juiz, desta história que o nosso Senhor conta, eram baseadas na sua justiça, ou então no interesse de alguém. Ele era um juiz perverso. E no versículo 6 de Lucas 18, o nosso Senhor Jesus Cristo chama esse juiz de iníquo. Talvez, para a grande maioria de nós, ser chamado de iníquo não represente nada. Olha, presta, desculpa ficar falando isso, eu sei que é chato, mas presta atenção. Quando pessoas injustas estão em posições de poder, então a vida é injusta para o povo. Não adianta discutir. Nós vamos ficar aqui soprando no vento. Quando pessoas injustas, desonestas, e vai por aí afora, né? Porque o desonesto não é justo. A vida é injusta. Deus é justo porque Ele sempre age de acordo com o que é certo. E nós, cristãos, precisamos entender algumas coisas. Eu espero que nunca, de coração, irmãos, nunca aconteça da gente precisar pedir justiça. Porque quando a gente pede justiça, a gente não crê em Deus, na verdade. Porque Deus é justo. Deus é justo e sempre age de acordo com o que é certo. É só a gente abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Apocalipse, capítulo 15, versículo 13. E também capítulo 16, versículo 7. E nosso Senhor, Deus, Ele deixou uma ordem, que é uma verdade absoluta. Sabe, verdade absoluta está no Velho e está no Novo Testamento. Ele ordenou que o seu povo tem que agir com justiça. Está lá em Levítico 19:36, e tem um monte de passagem, não vou ficar citando aqui, né? Nós temos que andar aqui. Isaías 56:1. E Deus é tão bom. Eu adoro falar, eu amo falar da bondade de Deus. Deus é bom. Porque Deus é tão bom porque Ele também nos dá liberdade para desobedecer.
Ninguém é obrigado a obedecer a Deus. Quem? Ninguém é obrigado. Você pode escolher. Você obedece ou você desobedece. O que a gente precisa entender é que todas as pessoas que se rebelam contra Deus, quer dizer, não obedecem a Deus deliberada e reiteradas vezes, sem se arrepender, não buscam justiça. Podem até dizer justiça, está buscando outra coisa qualquer, mas justiça não. E esta é a razão, irmão, irmã, uma das, pela qual a gente consegue entender que a vida não é justa. Então, antes da gente falar em justiça, propriamente dito, a gente precisa entender o que é justiça. Justiça para grupos privilegiados é diferente da justiça para a multidão em geral, que é chamada de povão, galera. É diferente. Grupos privilegiados, Bom, vamos lá. Então, antes da gente buscar justiça, a gente precisa... Eu sempre digo isso para vocês, gente. Quando vocês começam a falar uma palavra, vai lá, busca, pega um dicionário para o bem do nosso povo e busca o que quer dizer aquela palavra. Porque muitas vezes você está usando aquela palavra com o conceito próprio dela. Mas vamos descobrir o que quer dizer aquela palavra, por que aquela palavra é usada. Então a gente precisa definir justiça. Você já, uma vez na sua vida, você pegou esta palavra e falou, não, eu quero saber o que essa palavra quer dizer. Justiça. Já fez isso? Eu tenho certeza que a maioria não fez. Justiça quer dizer retidão, santidade divina. Como é que nós vamos esperar a justiça aqui? Justiça não tem nada a ver com tribunal, Lá na raiz da palavra, não tem nada a ver com advogado, não tem, com juiz, não tem. Juiz deriva de justiça, não é justiça que deriva de juiz. Justiça, na verdade, é ser aceitável a Deus. E a gente só é justo se formos possibilitados por Ele, Deus. Quem define a justiça não são os vereadores que votam as leis da sua cidade e votam seu próprio aumento, votam... A maioria das vezes é assim, não vamos ficar nos enganando aqui. A maioria das vezes não votam nada. Não é o deputado estadual que deveria batalhar
pelo seu estado, o deputado federal que deveria fazer leis para o país, os senadores. Não, justiça não tem nada a ver com essa gente. Esta gente deveria entender o que é justiça para poder trabalhar pelo povo. Justiça só existe quando Deus é o autor dela. A gente nunca possui justiça. Nenhum livro, nenhum código, ali não tem justiça. E nenhuma quantidade de esforço feito pelo homem vai resultar em justiça. Agora a justiça foi feita. Foi feita coisíssima nenhuma. Foi feita aos seus olhos. Foi feita no seu conceito. Agora a justiça foi feita no seu entendimento. Mas o entendimento de justiça é de Deus, não é nosso. Porque você sabe como é que a Bíblia vê justiça? A Bíblia vê justiça assim: ser justo é estar bem com Deus. Isso é ser justo. Se você abrir a sua Bíblia, agora eu quero que você leia isso que eu estou falando na Bíblia. Senão o cara vem aí e fica falando, mas não mostra na Bíblia, não. Abre aí, João capítulo 15, versículos 1 e 2. Um coração que está bem com Deus é uma vida que dá fruto. João 15, 1 e 2. Também Marcos capítulo 4, versículo 20. Um coração que dá fruto está bem descrito ali na carta aos Gálatas, capítulo 5, capítulo 5, a partir do versículo, acho que 20, se eu não me engano, né? Como esclarece, como afunda falsas igrejas. Eu estava ontem vendo a televisão, sei lá, e aí entrou um sujeito lá, chamaram de bispo e tal. Aquele mesmo papo, né? Da restituição. Hoje, olha como aquele salão apinhado de gente buscando restituição. Aquilo que o diabo te roubou. Ora, deixa eu dizer uma coisa para você. É que as pessoas, né? A gente fala, parece que fala no vento, sabe? Vai embora. Nós vivemos num país de gente abobalhada. Gente patsa. Eu faço parte dessa gente também, eu não sou melhor. Porque se o diabo roubou algo de você, isso é uma questão de culto racional. Porque Deus deu ao ser humano capacidade de pensar. E a pessoa que pensa um pouquinho e lê um pouquinho a Bíblia, não vai num lugar desse. Fala, opa, isso aqui está em desacordo com a palavra de Deus. Porque se o diabo roubou alguma coisa de você, é porque Deus assim o permitiu. Eles colocam o diabo, essa gente, no mesmo patamar de autoridade que Deus está. E aí Deus fica disputando com o diabo quem é mais forte. O diabo vai, rouba, aí eles te levam para dentro de um salão e ficam fazendo coisas ali e obrigam você a dar coisas para que Deus
corra lá e tire aquilo que é seu e devolva para você. Que Deus é esse? Por que eu pergunto assim? Porque esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é soberano. Ele é acima de tudo e de todos. O Deus da Bíblia não é pego de surpresa. O diabo não faz as coisas, depois Deus tem que ir lá apagar o incêndio, não. Só quem realmente não pensa, não lê a Bíblia. Só quem não conhece Deus é que frequenta isso. Por causa disso que eu digo que Gálatas capítulo 5, obras da carne, fruto do Espírito, né? Lança assim, aniquila com essas coisas mentirosas, mas ler a Bíblia é difícil. As pessoas não leem. Quando leem, não entendem, vai deixar para lá. Não entendi. Entender a Bíblia é tão difícil. Que isso? E aí, vão lá, nesses lugares, dão dinheiro, não sei o quê. E são enganados, né? São enganados. Um substituto comum para a verdadeira justiça é a justiça própria. A pessoa tem um padrão de justiça e ela entende. É como aquele juiz iníquo, né? Que o nosso Senhor contou a história aí. Ele entende que aquilo é justiça. É a justiça própria. E justiça própria é o oposto do que Deus deseja. Por quê? Porque a justiça própria, a justiça que não vem de Deus, ela tem uma lista de regras e trata bem aqueles que cumprem esta lista de regras. Porque aquele que cumpre a justiça própria é uma boa pessoa. E você pode ser uma boa pessoa e não ser salvo. Você pode ser um cara bom, bacana, que todo mundo gosta. Olha, você pode ser aquele cara maravilhoso, aquela mulher maravilhosa e não ser salvo. Você pode ser um cidadão exemplar e não ser salvo. Você não tem que ser salvo para ser um cidadão exemplar. E Jesus fala sobre isso, gente. Eu quero dizer para você, eu não quero dizer isso, não, vou ficar quieto. Porque algumas pessoas entendem com sua própria justiça algumas coisas que eu falo aqui. Mas sobre isso que eu estou falando, de justiça própria, de ser um cara, esse cara é bom, esse cara é bacana, hein? Olha, esse cara é uma maravilha, mas não é salvo, não adianta nada. Jesus fala sobre isso na Bíblia. Se você abrir aí Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28, o que você vai ler? Jesus dando uma dura, uma prensa. Jesus arrebentando a boca do balão em cima desses caras aqui. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, sepulcro caiado, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Assim também são vocês. Por fora
parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisias e de maldades. Está na Bíblia. Gente, não adianta a gente ler a Bíblia, participar de culto, se a gente não pega aquilo que está na Bíblia e coloca aquilo no nosso dia a dia, não serve para nada. Ninguém, presta atenção, ninguém vai para o céu porque participa de culto, porque vai numa igreja. Eu amo Deus. Não adianta amar a Deus se você não obedece. Olha, a Bíblia fala comigo, mas você vive aquilo. Senão não adianta nada. Senão você é uma boa mulher, uma mulher muito elogiada, uma mulher que todo mundo gosta, você é um homem que as pessoas gostam de você, te veem, mas e daí? Isso não adianta nada. Isso é o que Jesus está falando aqui, ó. Escribas e fariseus hipócritas. Jesus era duro, hein? Não pense que Jesus era não. Pense que Jesus ficava alisando as pessoas. Ah, que bonitinho, vem aqui. Ai, abraço. Não, Jesus era firme. É claro que ele abraçava, mas quando ele tinha que falar, ele falava. Se você gostasse, muito bem. Se você não gostar, também muito bem. O problema é seu. E quando eu digo que Jesus é radical, acabou. Alguns não concordam e eu respeito quem não concorda, ué. Respeito no sentido assim, não posso fazer nada. Jesus não tem meio termo. Não existe meio termo. Não existe. Não existe a pessoa estar mais ou menos casado, mais ou menos empregado, mais ou menos doente, mais ou menos saudável. Ah, ele é mais ou menos homem. Não tem. Jesus, as coisas com Jesus são assim, ué. Você goste ou não goste, você concorda ou não concorda, é assim, está acabado. E quando a gente, por que eu estou falando, né? Porque a gente vê essas, não, porque eu quero justiça, porque eu quero justiça. A gente não consegue buscar justiça num estado pecaminoso. Porque buscar justiça, você está vendo como as pessoas, elas querem justiça, na verdade elas querem a punição. Justiça é punir alguém para eles. Mas você concorda que se aquela pessoa for inocente, justiça também é que ela não receba a punição? Os dois lados da mesma moeda. Mas a gente ouve as pessoas pedindo justiça, 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 e ninguém consegue ser justo ou ter justiça num estado pecaminoso. Isso está na Bíblia. Você pode não concordar, o que você quer que eu faça? Mas está na Bíblia. Leia aí Romanos, capítulo 8, versículo 8. Tem gente que quer se justificar com boas ações. Está errado fazer boas ações? Não, claro que não, óbvio que não. Ajudar, cooperar, colaborar, levantar, alimentar. Não está, nada disso está errado. Nada disso está errado. Mas ninguém se justifica perante Deus por boas ações.
Olha, o que você quer que eu faça? Isso aí não sou eu só estou lendo, já falei que eu sou um papagaio da Bíblia. Eu fico triste quando eu falo isso e as pessoas não entendem. Por que eu fico triste? Porque as pessoas precisam ter as suas mentes transformadas. A mesma coisa as pessoas que vão nessas falsas igrejas, seguem esses falsos pastor, bispo. Essa gente não tem a mente transformada. Transformada em Cristo, que eu quero dizer. Dá uma lidinha aí, irmão, irmã, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aproveite e lê 8:29 também. As pessoas estão buscando o que dá certo. Ah, mas não, diz que lá dá certo. Então vai, mas o que você quer que eu faça? Eu não peço ninguém, mas não. Antes eu ficava doido para fazer, eu estou parando com isso. Porque eu estou me desgastando e a pessoa não quer, ela quer aquilo que ela quer. Se você for lá no Velho Testamento, o que você vai entender por ser justo? No Velho Testamento, o que você entende? Ser justo era crer em Deus e agir de acordo com Deus. O homem justo do Velho Testamento, ele cria em Deus e agia segundo Deus. Está lá em Gênesis 15:16, Gálatas 3:6. Antes da festa de Pentecostes, em que o Espírito Santo de Deus foi derramado por sobre toda e qualquer pessoa que se arrependa e veja Jesus como o único Salvador, as pessoas buscavam a justiça guardando a lei de Deus. Está na Bíblia, gente. É Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Andando humildemente com Deus. Por que você está falando? Eu estou falando isso para você entender que ninguém era justificado na Bíblia, na visão de Deus, na palavra de Deus. Ninguém nunca foi, não é e não será justificado seguindo regras. As pessoas sempre foram e serão justificadas, nosso tempo, pela fé, porque obedecem a Deus, não é porque seguem regras. E o que são as leis do homem? Eu sempre digo para você, né? As leis deveriam, a justiça deveria partir de Deus para o homem. É só, mas não é assim, a gente sabe que não é assim. Romanos, capítulo 3, versículo 20, Gálatas, capítulo 2, versículo 16. E hoje também. Hoje a gente é justificado pela fé em Jesus. Esta fé nos leva a Jesus. Romanos 3:8, Romanos 5:1, Romanos 10:10. A gente deve, viu, irmão, irmã, evitar a tentação
de exercitar a justiça própria, quando entendemos que a verdadeira justiça começa com a humildade piedosa. Está na Bíblia, meu irmão, minha irmã. É só você abrir Salmo 25, verso 90. Jesus diz assim em João 15,15: sem mim nada podeis fazer. E não fazemos mesmo absolutamente nada sem o nosso Senhor Jesus Cristo. Bobo, que outro termo eu vou usar? Tolo, aquele que espera alguma coisa de outro homem. Aquele que espera justiça de homens. Nossa, a justiça de Deus foi feita já em Cristo Jesus. Ó Pai eterno, todo-poderoso, maravilhoso, grande, justo, bondoso, ajuda-nos a compreendermos, entendermos tudo isso e colocarmos em prática, Senhor. Fala conosco mais neste dia sobre este assunto, justiça. Aquieta os nossos corações, transforma as nossas mentes. Esta é a oração, o clamor, o pedido por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Autor da Justiça, Cristo Jesus. Amém.